Senhor, igreja. Como é bom poder estar na presença do Senhor. Se o culto acabasse agora, já estava satisfeito. Deus está na casa. Só quem está conectado está sentindo que Deus está na casa. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo Igor, pastor Igor, pastora Marina. Eu tenho um carinho muito grande por eles. E eu tenho eles no meu propósito de oração. E louvo a Deus pela vida desse casal que Deus tem feito na vida deles. Eu e minha casa amamos vocês. Poder estar também aqui com meu amigo de muitos anos, pastor Elias Apreta. Eu tenho um carinho muito grande. O Elias, eu ia na casa da mãe dele, pro culto, tinha um culto na casa, eu ia lá quando eu era itinerante e estava na prova. E louvo a Deus pela vida deles, a família. Também conosco aqui o Daniel Nogueira, pastor Daniel Nogueira, missionário lá em Moçambique. Aquele servo de Deus ali, cuida de várias crianças. Ele faz um trabalho social em Moçambique. Está construindo uma igreja lá para 800 pessoas. E eu vejo o cuidado que ele tem por esse trabalho missionário. Minha alma se regozija em Deus. Que Deus abençoe, Daniel. E o Cleito é um cego que enxerga tudo. Ele não tem visão, mas tem vista. Deus tem dado muito para ele. O Soleiro ali, o Lucas Soleiro. Também aquele servo de Deus que conheço já há muitos anos. A Ju também, Jumara. E muita gente boa aqui. O Vinícius está ali. Vinícius, você precisa de uns monjaros aí nessa barrigona aí. É bênção do céu. Irmãos, como é bom estar aqui. Eu estou já há 20 e poucos cultos direto, sem parar. E todo domingo, manhã e noite. Eu tenho 2 cultos no domingo. E ainda vigília. Eu estou quase vendo Abraão perto de mim. Ele está me olhando assim, eu estou falando, não, agora não. Abra sua Bíblia em Gênesis 4. Tenho 2 missões aqui hoje. Prometo que não vou ser cansativo. Êxodo 4, verso 1 diz assim. Êxodo, capítulo 4. Eu falei o quê que tinha falado? É mesmo? Estou falando que Abraão está me chamando. Estou até confundindo já Gênesis com esse. É porque Paulo, irmãos, abre a Bíblia, Xodó.
Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, e nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: o que é isto na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança na terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se em cobra. E Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pegue-lhe pela cauda. Ele estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Amém. Podeis tomar o vosso assento. Esse acontecimento, ele é singular. Porque aconteceu quando Moisés teve um encontro com a sarça. Moisés foi uma criança fadada pelo fracasso. Não era para Moisés ter vingado. Havia uma sentença de morte. A ordem era que todos os filhos das parteiras fossem mortos. Todo filho homem que nascesse, saísse do ventre de uma hebreia, ele tinha que ser exterminado, lançado no Nilo. Essa era a sentença. Mas a Bíblia diz que Joquebede deu à luz ao seu filho e guardou Moisés durante 3 meses. E dentro desse período que ela guardou Moisés, vendo que não havia mais possibilidade de manter Moisés dentro da sua casa, amamentando Moisés, ela se apropriou da fé e ela preparou uma arca, cobriu de betume por dentro e por fora e lançou Moisés junto ao Nilo. E ela deixou que a fé fizesse que o resultado acontecesse. E a fé ativou a filha de Faraó e fez ela, junto com as servas, ir para o rio se banhar. E ali Deus criou uma situação, porque no momento que a criança está junto ao Nilo, Deus ativa a filha de Faraó e leva ela até o rio. E quando ela viu a criança, ela abraçou Moisés
e amou. Deus fez ela sentir, ela ter um sentimento de mãe. Ela, naquele mesmo momento, a irmã de Faraó se aproxima dela e ela disse: que criança linda. Que eu tirei das águas. Eu preciso de uma serva, uma escrava, que dê de mamar esta criança. A irmã de Moisés se aproxima e diz: eu conheço uma. Ela disse: então leva para ela e diz a ela, para ela amamentar esta criança, e ela vai ser uma escrava livre. Eu vou dar um salário para ela. Segure na mão de um crente bonito e fala assim: sabe o que a fé faz? A fé te dá salário. Você cuidando do seu próprio filho. Sabe por que tudo isso aconteceu? Porque ela não deixou ninguém lançar Moisés, ela lançou. Quando você lança o seu filho é diferente. Quando os homens lançam, quando as pessoas lançam é diferente. Foi ela que lançou com a fé. E a fé acompanha o resultado. Quando eu olho para esse texto bíblico, eu vejo que Moisés graduou em toda a ciência do Egito. Como militar, engenharia, arquitetura, física, tudo que era ciência, Moisés graduou. Mas um erro que Moisés cometeu trouxe um peso sobre a sua vida muito grande. Moisés mata um egípcio, depois enterra o egípcio, e quando veio à tona, Moisés se encheu de temor. Um erro que Moisés cometeu podia ter anulado tudo em sua vida. O erro não anulou, mas atrasou. E Moisés saiu para o deserto de Midian e foi parar lá em Midian. E quando chegou em Midian, deparou com Jetro. Jetro se tornou seu sogro. Moisés se tornou um pastor de ovelha. E a Bíblia diz que um certo dia Moisés estava apacentando as ovelhas de Jetro, e ele depara com a sarça, e a sarça estava pegando fogo e não se consumia. E no meio da sarça, Moisés ouviu uma voz que disse: Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra que você pisa é terra santa. Quando Moisés depara com aquela sarça pegando fogo, e a voz que bradou no meio da sarça, aí Deus diz: eu sou o Senhor, o Deus dos teus pais. Tu és o libertador de Israel. Eu te preparei para esta missão. Não foi o deserto durante 40 anos de estudo, mas 40 anos no deserto. Tudo que Moisés aprendeu não serviu para nada, mas ele estava no momento certo, na hora certa, no lugar certo, e Deus se apresentou a ele. E o que eu quero falar para vocês, só me dá mais retorno aqui, que a minha voz está bem judiadinha.
Ainda eu tenho mais 14 cultos ainda, ou 13. Põe mais um pouquinho de retorno aqui pro Jotinha. Ó, a caixa é J e tem 2 J. Então tem meu nome aí, J. Então aumenta o J. Só que Deus se apresenta a ele. E Deus disse para Moisés: o que você tem na mão? Moisés disse: uma vara. Deus disse: lança na terra. E ele a lançou. E virou uma cobra. E Moisés fugiu dela. E Deus disse: volta e pega pela cauda. E quando Moisés pegou pela cauda, se tornou vara na sua mão de novo. Aí Deus disse: para que você creia que te apareceu os Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de e o Deus de Jacó. E o que eu quero pregar hoje, essa pequena frase que Deus, essa pergunta que Deus fez a Moisés: o que é isso nas tuas mãos? O que tu tem nas mãos? Pergunta para esse irmão que está perto de você: o que tu tens nas mãos? O que tem nas mãos? Fala comigo: vida. Alô, vida. E vida se compõe de horas, minutos, dias, segundos, meses e anos. E vida representa tempo. E tempo se administra. Efésios capítulo 5, verso 16, a Bíblia diz: remita o tempo, porque os dias são maus. Ei, entenda uma coisa: o Senhor fez uma queixa à igreja: oxalá que fosse quente ou frio, porque os mornos eu vomitarei da minha boca. Deixa eu deixar uma palavra clara para o teu coração: a porta já se abriu para você, mas você precisa entender o tempo, porque o tempo passa para todos. O que você está fazendo com o tempo? De que forma você está governando o seu tempo? A Bíblia diz que tempo se governa, porque há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de espalhar pedra, tempo de ajuntar pedra, tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. O que você precisa entender, que existe um tempo, e dentro desse tempo está alienado entre o Kairos e o Cronos, que é o tempo de um homem e o tempo de Deus. Uma coisa eu quero falar debaixo de autoridade aqui nesta noite: tem muita gente que já chegou no tempo de Deus. Levanta sua mão comigo assim. E esse tempo, mantenha sua mão levantada. Deus está mudando uma história. O tempo chegou. Para quê? Para Deus mudar uma situação na sua vida. Aquilo que era impossível para você se tornou possível para Deus. Uma coisa eu quero falar debaixo de autoridade de Deus para a sua vida nesta noite: o tempo pode passar para todos,
mas hoje chegou o seu tempo. A Bíblia fala de dois tempos, é o tempo de Marta e o tempo de Maria. Vocês lembram quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria? Marta era uma mulher que tinha um compromisso muito grande com as coisas. Ela amava os afazeres, ela amava limpar a casa, ela amava cuidar das coisas, ela amava cozinhar. Mas só que tinha uma coisa: Jesus chegou na casa de Marta e Maria. E quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, Marta não se importou com a presença de Jesus. Ela continuou fazendo as mesmas coisas que ela estava acostumada a fazer. Mas a Maria não. Maria sentou aos pés de Jesus, ficou ouvindo as suas palavras, ficou ouvindo os ensinamentos. E Marta se incomodou com isso. E Marta se aproxima de Jesus e disse: mestre, não vê que a minha irmã me deixa servir só? E Jesus disse: Marta, 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 Maria escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Pega na mão desse crente que está perto de você e fala para ele: Deus está te chamando aqui hoje. Você precisa governar o seu tempo. Jesus nos deu 24 horas cada dia, 8 para trabalhar, 8 para descansar, ainda sobra 8 horas. O que você está fazendo com o tempo? Você está orando mais? Você está jejuando? Você está buscando? Você está administrando o seu tempo? Tempo se governa, tempo se administra. O que é isso na tua mão? Segundo, fala comigo: capacidade. Mais forte. Não existe pessoas sem capacidade. Eu ouvi uma história de uma mulher que estava na estrada com um filho pequeno de 8 anos e furou o pneu do carro dela e ela não sabia trocar. E ela desceu do carro, pegou o macaco, pegou o estepe e foi trocar o pneu do carro. E quando ela estava lá desparafusando, ela pegou o macaco e disse para o filho: filho, coloca embaixo do carro. E o filho entrou embaixo do carro. E ela desparafusou toda a roda. E a roda soltou e o carro cedeu. E o filho gritou: mãe, eu estou presa. Ela foi na frente do carro e levantou o carro. Nem ela sabia a força que ela tinha. Pega na mão de um irmão bonito que está perto de você e fala: Deus quer te surpreender nesta noite com a força que você tem. Levanta a sua mão comigo, abre essa boca abençoada, cheia de dente. Deus quer te surpreender nesta noite, porque o que Deus colocou na sua vida é tão precioso. O que Deus colocou na sua vida é tão especial, que Deus vai mover a sua vida de uma forma sobrenatural. Porque o que Deus te entregou não foi qualquer coisa. Deus te entregou capacidade. Deus, você tem talento, e o que você tem pode te levar a um outro nível de vida, a outra dimensão de vida. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 25 verso 14 que Deus confiou aos seus homens talentos. Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos, outro recebeu 1 talento, segundo a sua capacidade. O que receberá 5, a Bíblia diz, granjeou, negociou outros 5. O que receberá 2, granjeou e negociou outro 2. E o que receberá 1, a Bíblia diz, e atemorizado.
você entender algo aqui. O que Deus colocou na tua mão é tão precioso que não é para você enterrar. Porque quem enterra perde, mas quem usa sobe de nível. Pega na mão de um crente pentecostal aí. Talento é isso. Talento é o que Deus deu ao crente. Porque o crente ele não enxerga, ele não tem visão, ele não consegue te ver. Mas se você der uma guitarra para ele, toca. Se você der uma bateria para ele, ele toca. Se você der um teclado para ele toca. Se você der um cavaquinho para ele, toca. Se der um pandeiro para ele toca. Sabe o que é isso? O que ele recebeu, ele usa. O que o céu manda te dizer é o que Deus colocou na sua mão, é para usar. Levanta a mão bem alto comigo. Solta a sua voz aí. Abre esta boca abençoada, cheia de dentes. Deus não entregou qualquer coisa. O que Deus entregou é especial. O que Deus entregou é precioso. O que você tem, você pode fazer a diferença aonde você chegar. Levanta a sua mão da glória para Jesus aí. Cadê os crentes pentecostais batizados com o Espírito Santo? O que eu quero falar para você nesta noite, debaixo de autoridade espiritual, o que você carrega com você pode mudar a história da sua vida. Lá nos Estados Unidos da América, na região do Texas, tinha um jovem que tinha formação e tinha acabado de sair das drogas. E esse jovem, ele tinha um talento que ele carregava com ele. E ele foi em busca de oportunidade e não encontrava, por causa do seu histórico. E ele pegou uma plaquinha, escreveu: ouça minha voz, 30 segundos. E as pessoas passavam, abaixavam o vidro do carro, e ele falava algumas coisas, uma frase, alguma coisa, e as pessoas tiravam $1, $5 e abençoava ele. E ele fazia isso todos os dias. Um dia parou do lado dele um dono de uma emissora de TV. E olhou para ele, baixou o vidro e disse: eu quero ouvir a sua voz. E ele começou a falar. Aquele homem tirou um cartão e disse para ele: eu sou dono de uma emissora de TV. Vai lá fazer um teste. Se você passar, você vai sair dessa vida para uma vida bem melhor. E ele foi, fez o teste, e chamaram ele dentro de um escritório. Quando ele sentou, falou: assina aqui, leia e assina. Primeiro contrato, $1 milhão. Pega na mão de um crente bonito, está perto de você, falar: você carrega coisas internas que vale mais de $1 milhão. Então o que você carrega é tão precioso que você usar a capacidade que você tem. Você não tem noção. Põe a mão no ombro de alguém e fala assim: usa a sua voz, usa as suas mãos,
Usa os seus pés. Usa a sua inteligência. Alabante, levanta as suas mãos para o céu, que está descendo algo de Deus aqui. Abre esta boca abençoada, cheia de dentes. O que Deus está te dando hoje aqui é muito precioso. O céu está trazendo algo precioso sobre a sua vida. Você é uma central de capacidade, de possibilidade, de capacidade. Aleluia. Põe para fora o que você tem. Valorize o que você tem. Deus não te deu para enterrar. Deus te deu para usar. Deus te deu para usar. Não enterra o que Deus te deu. Não enterra os seus dons. Não enterra as suas capacidade. Não enterra, porque é isso que vai te levar a um outro nível de vida. O céu fala com você nesta noite. Põe em prática o que Deus te deu, que você vai viver o melhor semestre da sua. Quem pega esta palavra, levanta as suas mãos assim para o céu. Solta o maior glória para Jesus, o tamanho da sua vitória. O que tu tem nas mãos? Recurso. Fala comigo, recurso. Tem recurso que está sendo sacrificado e precisa ser usado. Talvez o recurso seu é uma panela. Talvez o seu recurso é uma agulha. Talvez o seu recurso são coisas que pode mudar tudo. Eu tinha uma irmã na igreja que eu pastoreava. E essa irmã, eu dei cesta básica para ela 4 meses. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês e quarto mês. O irmão da assistência social falou: pastor, é o 4º mês que o senhor dá cesta para ela. Eu falei: amém. Eu falei: mas eu preciso mudar a vida dessa mulher. Serva de Deus. Qual é a sua necessidade? O que está acontecendo com você? A sua casa, qual é a necessidade? Ela falou: pastor, você viu o exército de filhos que eu tenho? Eu falei: vi. E meu marido não me ajuda. E eu tenho que ficar aí nessa dependência. Aí eu falei para ela: o que você sabe fazer de bom? Ela falou: eu faço pudim, pastor. Mas seu pudim é bom? Ela falou: meu pudim é maravilhoso. Eu falei: faça um pudim para mim. Ela falou: eu faço pudim. E levou o pudim gostoso para mim. Eu comi e falei: seu pudim é bom mesmo. Falei até para ela assim: ó, não vai falar para minha esposa, é melhor do que o da minha esposa. E ela recebeu a motivação. E eu falei para ela: o que você sabe fazer? Ela falou: eu sei fazer um manjar, eu sei fazer quindim. Eu falei: faça. Tirei o dinheiro do bolso, dei o dinheiro do pudim, depois dei o dinheiro do manjar, e ela foi lá e fez. Depois que ela fez tudo que eu falei: esse manjar do rei aqui, Daniel não ia desprezar, não. Esse manjar é muito bom. Eu falei para ela: você vai fazer vai colocar nos potinhos. Você vai nas construções, você vai nas fábricas, e ofereça. E você vai ver se você não vai vender. Ela ofereceu, vendeu,
vendeu, vendeu, fazia e vendia, fazia e vendia. Aí ela virou para mim e falou assim: pastor do céu, a encomenda está muito grande, pastor. Daqui a pouquinho eu já posso devolver o dinheiro do Senhor. Deus já abriu as portas. Levanta sua mão para o céu. Abre esta boca abençoada, cheia de dentes que Deus te deu. Se eu vim aqui só com uma mensagem, aleluia, direcionada por Deus no seu coração. Aleluia, você tem recursos. Aleluia, vai vender, vai fazer, vai, aleluia, produzir, porque Deus vai fazer acontecer. Eu falo profeticamente: Deus vai fazer acontecer. Não vai faltar provisão na sua casa. Não vai faltar provisão na sua casa. Quem pega esta palavra, dê uma rajada de glória para Jesus aí. E calabanchore calabais. O que tu tem nas mãos? Quarto, relações. Relacionamento. Quando você se conecta a pessoas, esse canonai, essa forma de lidar com o ser humano, a forma que você trata, a forma que você fala, a forma que você entra e sai, isto abre um caminho de oportunidade. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Eu estou pastoreando há 26 anos. 25 que eu faço julho renovação. E eu procuro me relacionar bem com as pessoas. Entrar, sair, cumprimentar, abraçar, tratar. E a lei da reciprocidade é isso. Porque o que eu falo aqui vai gerar isso em mim. A forma que eu ponho a mão sobre a pessoa, a forma que eu trato a pessoa, isso vai refletir na minha vida. Segure na mão dessa pessoa que está perto de você e fala assim: trata o seu irmão melhor. Amanhã você pode precisar dele. Fala para ele: cuida bem de mim. Amanhã eu posso ser o seu patrão. Fala para ele. Quando nos relacionamentos você cria uma boa conexão, entenda uma coisa. Eu recebo ligação de várias pessoas de todo o Brasil e fora dele. Se eu pisar em qualquer país, se eu quiser uma carona de alguém, é uma ligação, eu recebo. A pessoa me espera no aeroporto. Porque uma coisa que eu construí ao longo dos anos é ponte. Eu conheci um pastor lá, pastor José Satiro.
Esse pastor, ele estava numa conexão. E nessa conexão tinha 5 executivos. Ele chegou atrasado para embarcar. E os 5 também estavam atrasados. Ele tirou um Trident do bolso e ofereceu. Foi um gesto. Antes dele comer o dele, pegar o dele, ele ofereceu. E todos pegaram. Ele falou: rapaz, todo mundo está com a boca seca. Mas nessa conexão, eles entraram e foram para o saguão. Ficaram dialogando. Ele falou que era um missionário na Colômbia. E pegaram o contato dele, ele pegou o contato deles e seguiu o caminho dele. Estava chegando próximo do Natal. Ele recebe uma ligação. O empresário ligou para ele e falou: o senhor está bem? Ele: estou bem. Feliz Natal. Me dá o número da conta da igreja, que eu quero abençoar a sua igreja. E fez um depósito de $200 mil. Fala por irmão que está perto de você: um Trident. Um Trident. Pega na mão de um crente bonito que está perto de você aí. Fala para ele: esse ano ainda Deus vai te conectar a pessoas. Levanta a mão dele que vai te subir de nível, que vai abençoar a sua vida, que vai ser porta na sua vida, que vai ser aleluia, que vai gerar um destino novo no seu caminho. Só quem pega esta palavra dá um glória bem gostoso para Jesus. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Eu falo debaixo de autoridade. Eu orei, Deus mudou a palavra. Deus falou: essa é a noite que o céu está mudando o destino de pessoas, de pessoas, de pessoas que entraram por essas portas. Deus vai colocar agentes de graça no seu caminho. Serão pontes que vão te empurrar para frente, que vão te empurrar para o propósito, que vão te empurrar para o plano perfeito de Deus. Quem pega esta palavra, solta a sua voz aí, solta a sua voz. Tem coisa acontecendo. Seu telefone vai tocar, vai chegar o e-mail, vai chegar, vai chegar. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Só os crentes pentecostal, joga sua mão para cima. Eu te dou 1 minuto. Do tamanho do seu glória, na intensidade do seu glória, é o tamanho da sua vitória. Deus está gerando um poder de atração. Deus está te atraindo para um propósito muito grande. Vai chegar, vai chegar. Não fica assustado se alguém pegar a chave do carro 0 e falar: é só Jesus. Não fica assustado não se alguém pegar a chave do apartamento e falar: é seu. Não fica assustado não, porque a conexão te leva para um outro nível de vida. Levanta as suas mãos no céu. Eu te dou 1 minuto, 1 minuto. Adora a Deus por 1 minuto. 1 minuto, 1 minuto.
Está na tua mão. O milagre está na tua mão. O que você precisa está na tua mão. A oportunidade está na tua mão. Não despreza a oportunidade. Segura a oportunidade. As oportunidades são a parte indispensável do sucesso. Tem oportunidade que só aparece uma vez só na vida e depois nunca mais vai surgir no seu caminho. Agarre! Agarre! Xalabante! Fique em pé comigo, fique em pé dando glória, fique em pé adorando. Xalamantu e calabachorecais. Nas mãos, espaço, lugar. Fala pro irmão, valorize o lugar, valorize o espaço, valorize a sua igreja, valorize isso aqui, valorize. Dê valor a isso. Paga o preço no jejum, paga o preço na oração. Valorize o lugar. Fala para Deus. Eu estou no lugar certo. Sabe por que muitas pessoas estão numa igreja, muda de igreja, está numa igreja, muda de igreja? Porque não valoriza o lugar. Todo lugar tem problema. Todo lugar tem luta. Todo lugar tem perseguição. Todo lugar tem inveja. Mas quando você está conectado a Deus, é diferente. Segure na mão dessa pessoa que está perto de você. Queria fazer uma oração. O Cleito canta um hino bem bonitinho para Jesus. Levanta a mão do seu irmão bem alto. Eu vou perguntar o que você tem nas mãos. Você vai gritar vida. Vou falar a segunda vez, o que você tem nas mãos. Você fala capacidade. Terceira coisa, o que você tem nas mãos, recurso. Quarto, o que você tem nas mãos, relações. Quinto, o que você tem nas mãos, espaço. Amém? Aleluia. O que você tem nas mãos? O que você tem nas mãos? Está baixo. O que tu tem nas mãos? O que tu tem nas mãos? Recursos. Quarto, o que tu tem nas mãos? Relacionamento, relações. Fala relações. Quinto, o que tu tem nas mãos? Espaço. Agora chacoalha a mão do seu irmão. Fala valorize. Use, coloca em prática. Aleluia. Para o céu é o limite. O céu é o limite. Aleluia. Adora a Deus por 1 minuto. Dá maior.
A unção de Deus é algo que vem pra capacitar, faz o fraco ficar forte, desafia a própria morte quando na batalha está. Detalhe: qualquer coisa vira arma nas mãos, na mão de quem tá dando glória na unção. Uma queixada mata 1000, uma capa abre um rio. Assim foi no Rio Jordão. Fá maior, Fá maior, vai. Uma pedra vira bala, com trompeta a terra bala, e as muralhas vêm ao chão. Vamos cantar? Vai. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. Você canta, você fala e Deus faz um milagre. É na unção divina que Deus chega e extermina quem se levantar. E Deus manda um anjo forte e a cadeia abre. É na unção que chega o